que eu leio seja encontrado em mim, para que eu saiba esconder a palavra dentro de mim, ter essa identidade com meu Deus. Quando perguntar agora, quem é você? Sou uma serva de Deus. É por aí, é isso aí. É o primeiro ponto. Aí depois, Jailton, Morgana, Edinaldo, Edgley, Zerinha, por aí vai. Primeiro nós temos que ser identificados com o nosso Deus. E ter uma identificação de uma forma tal, que norteia a nossa vida e nos ajuda a entender e conhecer quem é o nosso Deus de fato. Não adianta só falar, não adianta, é muito pouco. Precisamos realmente conhecer a vontade de Deus, porque a gente sabe pela palavra de Deus que a vontade dele é sempre melhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas ele fala, mas para que isso aconteça é preciso que eu e você, que a gente transforme a nossa mente com o passar do tempo. Transforme, que é outra dificuldade que a gente vai lidar também. Com essa metanoia e transformação, não só uma questão de transformação de visão, mas é uma transformação total de vida e percepção. Como assim? Em geral, nós estamos presos a um tempo. A nossa mente dá essas travas na vida da gente. A transformação para que eu e você, para que a gente experimente a boa e perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus, e ele fala sobre transformação, significa o quê? De você olhar para a vida transformada, para a vida, e não ficar preso às situações que você viveu lá atrás. Ah, naquela época que era bom. Naquele tempo a gente fazia isso, era tão bom. Naquela época, aí você tenta fazer um revival. Voltar, fuga, prisão de tempo. Voltar àquele tempo e tentar fazer aquelas coisas que você diz e acha que foram tão boas para você. Aí você volta a reviver aquilo ali, pensando que a sua esperança, para você poder desfrutar dessa boa e perfeita agradável vontade de Deus, você só reviver aquele momento. Aí você vai ter uma decepção tão grande. E você vai ver que isso aí não foi capaz de produzir o mesmo efeito que produziu lá atrás. Porque eu disse assim, você está preso no tempo, amargo no passado, e não consegue desfrutar hoje a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Por amarras a um tempo, a coisas que fazia lá atrás. O que Deus quer de mim e de você é que a gente tenha hoje, necessidade de se encontrar com Deus, independente de idade, independente de qualquer situação, sem amarras no passado. Você não pode ficar com a sua mente aprisionada a alguma coisa boa que aconteceu lá atrás. A gente tem que aprender que Deus precisa desfrutar de algo melhor agora. O seu tempo não é aquele que passou, o seu tempo é hoje. Tenha você que idade você tiver, seu tempo é agora. Não se desprenda dessa verdade, porque isso vai ser exatamente força para você poder encarar os seus dias entendendo. Por quê? E qual é a evidência disso que eu estou falando? Você está vivo. Você está vivo. Deus, você acha que você tem mais um dia porque você tem uma boa alimentação, está comendo de forma balanceada, você está, não que essas coisas não sejam importantes, claro que são, mas você acha que é por isso que você vai acordar ou acordou hoje e vai acordar amanhã? Não é. Você só vai acordar amanhã, é que eu e você não sabem isso, Paulo, é porque Deus está dizendo assim, vou lhe dar mais um dia, viu? De vida. Vou lhe dar mais um dia. Sabe por que eu vou lhe dar mais um dia? Não é de forma gratuita. É porque eu tenho algo a fazer ainda com a sua vida. Propósito de Deus que Deus tem com a vida da gente. E a gente entender que a nossa vida também não pode estar dissociada de um propósito divino. A gente vai entender, embora eu e você a gente saia todo dia de manhã para ir para o trabalho, toma o nosso café, pega o carro, vai para o trabalho, vai para a nossa rotina, às vezes deixa o filho aonde, deixa não sei o quê, pega isso, faz aquilo outro. Por trás disso tudo aí tem a questão mais importante, que a gente não pode negligenciar,
Existe um propósito de Deus na minha e na sua vida que a gente precisa descobrir qual é essa vontade de Deus, o que é, para quê. Ele nos deu mais um dia e nos deu essa vida. Qual é? Qual é o teu plano para mim, Senhor? Qual é? O que é que tu queres fazer ainda comigo? Alguém tem? A pessoa fica dentro do peito, a pessoa corre. E Deus não deixou ele morrer, né? Então, porque tem um propósito com ele, Exato. E verdade. Deus corrigiu a rota missionária dele. Levou para a rota certa. Agora, para a gente, Deus, talvez eu acho que aqui não tem ninguém com mais de 80 anos, tem? Ninguém tem mais de 80. E se a pessoa tem, a pessoa vai resistir a levantar a mão. Ela vai dizer assim, isso é o que dizem, eu. Isso é o que dizem, eu não, brincadeira. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Sabe por quê? Porque a gente tem um grande exemplo na vida. Moisés passou por ciclos de 40 anos. 40 anos passou no Egito. Teve aquela confusão lá da morte do Egito. Ele saiu de lá com 80 anos. Agora, com 80 anos, em que boa parte das pessoas que ele conhecia já morreram. Que você está numa situação de vida que você perdeu a objetividade da vida, cuidando de ovelhas, está pensando mais em aposentadoria e não fazer nada, se deitar na rede e não fazer nada. Aí nesse momento, com 80 anos, cuidando das ovelhinhas dele, dizendo, tá bom essa vidinha que eu estou levando aqui, agora não quero mais nada, não quero fazer mais nada disso, é só cuidar dessas ovelhinhas, passar meus dias, esperar até chegar o momento de me levar. Ele não vai dizer, ei, bora, tira logo a sandália do pé que aqui é lugar santo. Vamos conversar. Deus começa logo dizendo, se anime na vida logo. Com 80 anos, é com você mesmo. É agora que vai começar a minha história com você. E com todo mundo pensando que estava parando. Não. Comigo é diferente. Então, é para a gente entender que não somos nós, não é nossa capacidade de saúde, não é nada, não é coisa alguma. Deus na vida da gente que faz coisas que surpreendem a gente. Porque faz com que você com 80 anos ainda tenha vigor e comece a sonhar e ter expectativa na vida, como está todo mundo desistindo da vida. Todo mundo desistindo, então Deus diz, não, com você é diferente. Eu tenho um propósito de vida com você, eu tenho algo a fazer na sua vida, e com você vai ser diferente, porque eu quero que seja diferente. E é suficiente a gente ter Deus, a gente aprende a dizer que é melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Na vida é melhor do que tudo, absolutamente tudo na vida. Ninguém nem fala da condição de saúde de Moisés. Ninguém nem fala o que é que estava passando por ele. Assim, eu sei, você que fala aqui. Diz assim, antes foi com o Egito, 40 anos com você, só aí com essas ovelhinhas aqui. Agora é comigo o negócio. Aí a vida de Moisés, a gente mal fala sobre os 40 dele primeiros anos, mal fala sobre até chegar nos 80, e toda a história de Moisés é feita exatamente de 80 a 120 anos. Aí sim, as coisas começaram a acontecer na vida de Moisés. Ele foi o líder que foi, com a experiência agora de 80 anos, com o Senhor, disposto a fazer, enfrentando dilemas graves, pessoais, conflitos para resolver, e uma situação mais cheia de vida com Deus, de disposição. Porque ele é a primeira coisa que entenderam. Você vai tirar meu povo do Egito. Eu vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer isso? Não somos nós. É Deus em nós que faz a diferença. Você, menino. Abraão também, né? E uma situação, Abraão é uma obediência pura, né? Porque você não vê lá, Abraão é o seguinte, você vai sair da sua terra, mas você vai para um lugar muito melhor do que a sua terra. Você vai ver lá para onde você vai colocar, quando plantar, em tal época do ano, tá? Você vai ter tantos filhos, você vai ser dono de muita coisa, você vai fazer isso. Não,
Ele chama Abraão para um lugar que ele não sabia. Não sabia o que é que ia acontecer, mas uma coisa ele sabia. Foi Deus que chamou. Pronto, isso é suficiente. A gente tem que aprender a viver por fé, é isso. É aprender a depender de Deus. Esteja como estiver, Amém. aconteça o que acontecer, venha o que vier. Só sei de uma coisa: eu sei quem tem o trigo. Amém. E é fiel para guardar o meu tesouro até o dia final. E vivendo nossa vida com outro ânimo, com outra perspectiva. Não pode, como é que pode uma pessoa que tem a mesma idade que a gente e não conhece o Deus que nós conhecemos, tem muito mais vigor do que nós? Porque apenas ostentamos um título de conhecer Deus, é preciso dar um passo maior. Ter Deus de verdade, uma comunhão verdadeira, profunda e intensa, real, pulsante. Vamos para o nosso último ponto. Para dimensionar o ministério da igreja no mundo. Para dimensionar o ministério da igreja no mundo. Aí o texto básico para nosso entendimento é o texto da grande comissão do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Eu queria dizer para você que não costuma vir nas quartas-feiras, eu incentivo você a vir nas quartas-feiras à noite. Nós estamos estudando esse Evangelho de Mateus e eu digo a você, nem eu mesmo pensei que fosse tão profundo. É muito mais profundo do que eu imaginava. Se debruçando sobre cada palavra, sobre cada função de cada palavra, verbo, adjetivo, advérbio, e você vai estudando e vendo as implicações que tem cada um. O nível de profundidade é fora sobrenatural. E é isso mesmo. Só Deus explica. A gente está no estudo 100, já fizemos 100 estudos, 100 vezes aqui. Na verdade, muito mais de 100, porque em alguns deles nós trabalhamos 4, 3 quartas-feiras. E às vezes num estudo só do mês passado, foram 4,99. 4 quartas-feiras que a gente utilizou para poder vencer os versículos de 15 a 28. O sermão escatológico, o sermão do Monte das Oliveiras de Jesus. Aqui, ele chega no capítulo 28 e fala sobre a grande comissão, as ordens de Jesus, os versículos 19 e 20. Quem achar aí, por favor, pode ler. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu mandar. E eles estão convosco todos os dias, até a exceção. Amém? Então, quem foi que disse isso? Jesus que disse isso. Se foi Jesus que disse, o que é que resta a mim e a você? Obedecer. Aí, mas eu não conheço a Bíblia tão bem, mas eu não tenho idade, a minha idade já é avançada, mas eu sou uma criança, mas eu não tenho saúde, mas vá, não é? Mas vá, porque sabe o que a gente aprende na caminhada com Deus? Tem um versículo bem interessante, né, que diz assim: ensina a criança no caminho que ele deve andar, não é? Sabe por quê? Porque a experiência de troca é no caminho. Então, o que a gente vai desfrutar e vai viver, a gente se dispõe a ir. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente vai ter a companhia de Deus. E certamente nós vamos ter experiências como a gente nunca teve. A companhia de Deus é algo surpreendente para qualquer um de nós. Surpreendente mesmo. É algo que você, de vez em quando, você vai ficar pasmo, boquiaberto, apreensivo. Muitas coisas vão acontecer, mas a melhor coisa do mundo é ter a companhia de Deus. Então, às vezes a gente diz assim como jargão missionário: tem 4 formas da gente obedecer o que Deus disse. Você pode ir indo,
contribuindo. 3, né? Contribuindo. E aí a primeira coisa a gente diz logo, não, bem, eu não posso ir. Eu posso orar, então eu vou orar no dia da campanha de missões. Quando eu levantar para ir orar e contribuir, mas Deus sabe. Mas esse não é o entendimento de quem tem realmente uma ligação de obediência com a palavra de Deus. Porque talvez eu e você, a gente não possa ir à África, mas a gente pode ir na casa do vizinho da gente. Pode ir em Jacaré. Pode impactar a vida das pessoas aqui. Eu sou muito incomodado assim, com esses nossos vizinhos, né? Porque eu vejo realidades de igrejas assim que tem vizinhos que está na hora do almoço lá, talvez a mesa dele esteja posta e ele esteja escutando a gente. Mas boa parte dessas pessoas ainda não conhecem a Deus, assim, não tem intimidade com o Evangelho, nem vão à igreja. O que a gente tem que se preocupar, na verdade, a gente precisa transformar as nossas vidas de forma que impacte a vida dessas pessoas que estão aí, em todo lugar. Porque o Evangelho, a transformação que ele promove na nossa vida, ele modifica todo o contexto onde ele está. Então, a nossa igreja ela tem que irradiar luz por todos esses lugares, por todas essas casas, por todos esses cantos aqui. A gente precisa colocar no nosso calendário, vamos fazer isso, da nossa escola bíblica, o que a gente fez ano passado. Dar uma volta no quarteirão aí, orando pelos nossos vizinhos aí. Lembra? Sol quente, todo mundo suado, cansado, mas foi tão bom. Tão bom a gente parar de esquina em esquina orando por essas pessoas, porque a gente precisa passar dessa porta para falar daquelas pessoas do que a gente crê de verdade, do que a gente confia de verdade. E orar por esses vizinhos, impactar essas vidas aí. A gente colheu diversos testemunhos de pessoas que estavam nas ruas e nos viram passando pelas ruas aí, proclamando a palavra, um povo de 9 horas da manhã, 8h30 da manhã, o povo no sol quente, de Bíblia na mão, caminhando aí pelas ruas. E a gente precisa fazer mais essas coisas. Precisamos transformar a realidade desses vizinhos, não só falar, para proclamar a palavra de uma forma mais real, pulsante. Pegar na mão. Quantas pessoas, às vezes eu fico pensando e fico preocupado assim, eu tenho essa preocupação sempre. Pessoas, às vezes, moram num prédio e tem vizinhos de porta, apartamentos, e não conhece o vizinho da porta. Não conhece. A vida da gente é impactada pela presença de Deus de forma que a gente tem que se incomodar. Eu escutando uma vez uma colega, ela dizendo assim, sabe o que eu fiz? Eu peguei e fiz um bolo um dia. Cheguei e coloquei num negocinho lá, coloquei na porta do apartamento do meu vizinho lá, só o bolo, dizendo, identificando que quem era, colocando lá, não sabia se ela comia ou se fazia, tudo assim. Mas isso aí terminou estabelecendo um laço. Hoje ela é minha companheira para ir para a igreja, que a gente conversa junto. Hoje ela é minha companheira em algumas finais de tarde, e ou ela faz ou eu faço uma tapioquinha para a gente comer, tomar café junto, conversar. Hoje ela é minha companheira de oração. Hoje é a pessoa que virou uma confidente, uma pessoa em que eu falo abertamente, ela ora por mim, ou eu oro por ela. A gente precisa estabelecer esses laços de verdade dentro da igreja, resgatar confiança que está tão perdida nesse mundo aí, tão entregue ao pecado aí, que a gente às vezes tem o mesmo comportamento que as pessoas aí fora têm também. De ter uma ligação mais verdadeira, real, com as pessoas, sabendo em quem crê, para estabelecer laços de amizade e confiança dentro do povo de Deus, para a gente aprender
que aqui nós somos uma comunidade de fé restaurada por Deus. Amém. E que precisamos ser confiáveis com os nossos irmãos, olhar com um olhar verdadeiro mesmo, acolhedor, para a gente poder ir em frente. Irmãos, eu quero dar um testemunho pessoal sobre essa preocupação de pregar o Evangelho. Eu não só prego o Evangelho aqui no púlpito, não. Aí eu estou morando num prédio onde eu quero pregar o Evangelho no prédio. Pode ser na descida do elevador, lá embaixo na entrada do carro, e pode ser também através de uma coisa que aconteceu comigo e na Ibel. Tem um vizinho que ele é fisioterapeuta. A gente conversando com ele, a gente se identificou, né? O pastor falou, quem você é, né? Nós somos evangélicos e tal. Aí ficou tudo bem. Ele disse, eu sou fisioterapeuta e tal, começamos a conversar. Só que na Ibel foi mais viva, né? Na Ibel disse, você tem Instagram? Ele disse, tenho. Aí na Ibel disse, também eu vou dar o meu Instagram e tal. Aí, sabe o que acontece? Tudo que você bota aqui, ele vê lá. Todas as coisas da igreja ele está vendo lá. Está entendendo, irmãos? Aí é uma forma moderna, né? Que eu não tenho essa praticidade de fazer, mas na Ibel está fazendo através do celular, do Instagram. Então você pode passar o Instagram da igreja para o seu amigo e através do Instagram você está evangelizando. Eu achei isso uma forma formidável da gente poder, nessa situação que a gente está vivendo, de dentro da nossa Jerusalém, fazer alguma coisa. Sempre tem algo para a gente fazer, tem algo para a gente colocar e transpor a missão. Um dos desafios mais, eu achei relevante para nós, que eu tenho para contar para vocês, é sobre um pastor já falecido recentemente, chamado Timothy Keller. O Tim Keller, como costumam chamar ele, pastor Tim Keller, ele recebeu um desafio. Você vai plantar uma igreja dentro de... Pensa o pior lugar para se plantar uma igreja no mundo. O que você diria? China, o deserto, Nova York. Você vai plantar uma igreja em Nova York. Por quê? O ceticismo, altíssimo nível. O número de ateus, altíssimo nível. Pessoas altamente materialistas, vivendo cada uma a sua vida. A última coisa que um nova-iorquino ia pensar no mundo é de um dia ir para uma igreja. De forma quase que unânime, ele dizia, recorrentemente, os meus colegas de ministério chegavam para mim e diziam, você está louco? Vai fazer o que em Nova York? O lugar mais cosmopolita que existe no mundo, a cidade mais avançada de modernidade, de vida cultural ativa, em que as pessoas vivendo as suas vidas, desfrutando das suas condições financeiras, seus mundos, aí um hedonismo, vivendo para o prazer, ninguém vai se preocupar com igreja. Pior canto, todo mundo dizendo para ele. Aí, só que ele resolveu obedecer. Criou a igreja Redeemer, no centro de Manhattan, em um lugarzinho. Começou só com a família dele. Hoje é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, em Nova York. Em Nova York. E constantemente, pessoas ateas, pessoas altamente preparadas, qualificadas, professores universitários, investidores da Bolsa de Valores, funcionários, artistas, pessoas de todos os lugares, hoje estão na igreja Redeemer, lá nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana Redeemer, e logo que é o evangelho, sim, presbiteriano e o evangelho que a gente chama das igrejas, igrejas originais, né, que tem a pregação de uma doutrina forte, não
não é por uma questão assim, muito mais um evangelho maquiado de prosperidade, desses engodos que as pessoas lançam laço para atrair as pessoas. Não. O evangelho real, de Bíblia sendo pregado como deve ser mesmo, para as pessoas ouvirem autêntico, né? Igrejas cristãs autênticas, que a gente fala sobre essas denominações que são centenárias. E quer saber, vou dizer uma coisa a vocês, eu não sei como é que uma pessoa vai para uma igreja que está só no mundo e não tem projetos missionários, que foge desse objetivo do ir de Deus, do ir de Jesus, que é o fundamento, a questão fundamental para a igreja existir. Porque as pessoas vão lá cada dia para ouvir o quê? Para fazer o quê? Sem desafiar a nada, só indo frequentar, dando de banco assim, não adianta nada, não adianta coisa alguma. A gente tem que entender que não existe lugar nessa terra que o evangelho não possa ser pregado. Não existe absolutamente lugar algum que o evangelho não possa ser pregado. Temos que nos preparar para contextualizar a palavra de Deus, para levar essas pessoas para que elas entendam na linguagem delas, com a capacidade delas de entendimento, mas que entendam a palavra de Deus e saibam que a palavra de Deus é salvação para aquele que crê, que ele pode realmente ter uma vida com Deus. E eu separei aqui algumas questões dessa conclusão para falar para vocês, para a gente terminar. E diz assim: a palavra de Deus não é apenas uma mensagem a ser proclamada, mas uma realidade viva, transformadora. Vidas moldam comunidades e comunidades impactam sociedades em qualquer lugar. Então a gente precisa se incomodar que a vida da gente tem que impactar Cabedelo. Precisa, em nome de Jesus. E a minha oração é que essa igreja, que a gente impacte essa cidade de uma forma tal, pela presença de Deus na vida da gente, por amor, por busca, por entrega ao Senhor Deus, como nunca aconteceu. A gente precisa viver essa realidade dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas, buscar o Senhor de forma intensa, para que a gente possa falar para essa cidade como nunca foi falado, para dizer que existe uma palavra relevante para a vida deles, que vale a pena servir a Deus, para poder argumentar e falar para eles que existe um Deus poderoso no céu, que age em nossas vidas, que nos transforma e nos ajuda a transformar essa realidade dessa cidade. Tem muita coisa que a gente precisa fazer como povo de Deus. E a proclamação da palavra de Deus pode ser feita de muitas formas. Existem diversos projetos e atitudes e ações que a gente pode fazer. E vou citar algumas para vocês aqui que eu separei, que a gente pode tomar como atitude. Primeiro, a comunhão e ensino mútuo. Ou melhor, primeiro, a leitura e meditação da palavra diária. Primeira atitude, eu e você, a gente tem que ter. A gente não vai conseguir transformar ninguém se a gente sair daqui, de repente, com mais um estudo e não ter nem o ânimo no coração, a chama acesa de dizer assim: Deus, hoje, a partir de hoje, eu vou ler mais a tua palavra. Amém. Primeiro ponto para fazer: temos que assumir esse compromisso com Deus, todos nós, para podermos transformar as nossas vidas e assim transformar a vida de outras pessoas. Ter uma leitura e meditação diária da palavra de Deus, promover planos de leitura que ajudem crentes a manter consistência na leitura e aprofundamento nas escrituras. Então, o que você pode fazer? Promover em sua casa reuniões. Simplesmente, o que a gente vai fazer? Só abrir a Bíblia e ler. Cada um lê um pouquinho, um ponto. A gente toma um cafezinho, a gente só lê a Bíblia, ora, ponto. Não precisa de mais nada. A palavra de Deus fala por si. Ela é poderosa. E qual é o nosso compromisso? Ler toda a Bíblia. Ler toda a Bíblia. Ler, estabelecer grupos, convidar, a gente começar a fazer isso, movimentar no meio do nosso meio, para que surja aqui ali pessoas impactadas e dispostas a fazer isso na sua casa, no meio dos seus amigos, os irmãos da igreja, família, e crescendo. Comunhão de ensino mútuo, criar espaços de edificações por meio de grupos de discipulado, classes de ensinos e pequenos grupos nos lares que estimulem o crescimento coletivo,
porque a gente tem que entender, precisa saber que pequenos grupos é lugar acessível a todos, não são pequenos cultos ou pequenas igrejas que se reúnem lá nos pequenos grupos. É o lugar para que nossos vizinhos que nunca ouviram falar do Evangelho irem. É um lugar em que eles nunca teriam a oportunidade de falar aqui na igreja ou numa reunião dessa, que são intimidados a falar a necessidade de oração deles, para eles poderem ir. É o lugar da gente orar um pelos outros. Por isso que não é necessário, a estratégia de pequenos grupos é serem pequenos de verdade. Para que o nosso vizinho tenha vontade de ir na casa da gente e dizer assim: eu queria que vocês orassem para mim. Problema sério lá em casa, eu estou para me separar da minha esposa. E ninguém desiste de um grupo grande, de uma situação. Existe um pequeno grupo, um lugar em que 2, 3, 4 no máximo, de pequenas pessoas, pequenos de verdade, para acontecer essas coisas. Ação social e justiça, é importante que a gente entenda que a nossa ação ou a nossa fé promove mudanças também, não só nesse sentido, mas integrar a proclamação do Evangelho em obras de misericórdia, ministério de compaixão, engajamento social e cuidado com os necessitados. A gente precisa ter ações que impactem a vida das outras pessoas. A gente anualmente, essas escolas, coisas pequenas, ou a gente promover, a gente sabe que não é só a questão do assistencialismo, de dar alimento para essas pessoas que estão na rua. A gente constantemente é degladiado, a nossa fé é impactada, a nossa fé em Jesus é confrontada a cada dia que a gente sai daqui dessa igreja e vê esses homens aí largados nessa praça aí, entregue ao pecado, à bebida, e a gente bota a Bíblia da gente debaixo do braço, passa aí, vai embora e finge que não vê. Acampado na frente da igreja e dizendo para a gente aí: que fé é essa que vocês têm? Que fé é essa que vocês têm? Que evangelho é esse? Que não atravessa a rua, não chega aqui. Então a gente precisa entender que a nossa fé, ela impulsiona a gente a fazer essas coisas pelas pessoas. Impulsiona a fazermos isso. São desafios enormes. A gente precisa se encaixar nessa comunidade de uma forma a ser querida. E tem diversas estratégias que a gente pode tomar para podermos ser mais, o Evangelho ser atrativo, para que essas pessoas tenham interesse no Evangelho a partir de nós. Como? As escolas necessitam de pintura anualmente. Puxa, a gente separar um dia da nossa vida aí no final de ano aí, a gente pintar uma escola dessa e ter alguma ação social de impacto aí, simplesmente promovido pelo amor de Deus na nossa vida, só para deixar uma marcazinha daquilo que Deus faz aqui em nossas vidas. Precisamos de ações de justiça também, de compreensão. A gente precisa orar para que no nosso meio da nossa igreja tenhamos pessoas qualificadas para podermos agir, como também com esperança de justiça para outras pessoas, advogados, pessoas que têm atuação profissional para poder ajudar a nossa comunidade de alguma forma, de impactar aqueles que são mais necessitados, não aproveitadores, mas pessoas que de fato precisam, não para que sejam pessoas oportunistas, não, mas para impactar de fato a vida de outras pessoas, um pouquinho daquilo que você pode fazer, separar da sua profissão para ajudar o próximo, para ele poder impactar com justiça real e verdadeira. Nada melhor do que um crente profissional que tem os princípios da palavra para agir, ajudar alguém em algum momento, em alguma situação. Quantas pessoas precisam de uma pequena ajuda, uma orientação, um desconhecimento tão grande, não conseguem se aposentar e talvez alguém possa ajudar a indicar o caminho para poder facilitar e tantas outras coisas de justiça que a gente pode fazer para ajudar. Tem mais, a formação para o Evangelho, oferecer capacitações para os membros da igreja, para que testemunhem com clareza, coragem, relevância, contextualizando a mensagem do Evangelho. Culto centrado na palavra, assegurar que a pregação bíblica seja o centro do culto, conduzindo crentes à adoração, arrependimento e missão. A cada dia,
para que o Evangelho de fato impacte primeiro as nossas vidas e assim a gente consiga impactar a vida de todas as outras pessoas. Amém? Então, não saia daqui sem ter um compromisso com Deus. Por menor que seja, não saia daqui sem dizer: Deus, agora eu me comprometo com alguma coisa. Deus não nos chamou para sentar em banco. Deus fez de nós, cada um de nós, missionários. E é isso que você é, um missionário do Senhor. Todos nós somos missionários no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. A irmã queria dar uma informação. Sim. A respeito do rapaz que dormia ali, a irmã Arlinda. A irmã falou sobre um rapaz